Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês quais são os dois pensamentos mais comuns e mais sabotadores no processo de emagrecimento e vou te ensinar exercícios para conseguir lidar com cada um deles de forma que eles não mais te atrapalhem no processo de seguir uma dieta e conseguir emagrecer. O primeiro pensamento, assim, que é o campeão de furo na dieta, é o pensamento eu mereço. Então sabe quando o seu dia foi super cansativo, super estressante, que tudo que você quer é chegar em casa, sentar no sofá e comer alguma coisa muito gostosa? Você às vezes até tem ali na geladeira uma salada, um frango, mas você pensa, poxa vida, hoje eu mereço comer uma coisa mais gostosa. O meu dia foi tão estressante que só um chocolate para compensar todo o nervoso que eu passei. E o que acontece normalmente nesse tipo de pensamento? A comida ela acaba sendo vista ali como uma solução para um desconforto emocional que você está sentindo. Então, por exemplo, se você teve um dia estressante, é como se aquela comida pudesse ali te trazer um pouco de prazer. Ou se você teve um dia muito cansativo, é como se aquela comida pudesse te relaxar. Enfim, a comida acaba cumprindo ali um papel de conforto emocional, quase que como um prêmio. E aí você acaba se permitindo e comendo algo que te traz ali um prazer momentâneo, porém em seguida o que acontece? Muitas vezes esse prazer momentâneo é seguido de culpa, frustração e um desânimo de continuar a dieta. Então se você tem esse pensamento do tipo eu mereço e acaba sempre furando a sua dieta, eu vou trazer aqui duas fases para você olhar nesse pensamento. A primeira delas é entender qual é a função desse comportamento. Como assim, Thaisa? Como que eu vou entender qual que é a função desse comportamento para mim? E aí eu te convido a fazer um registro. Comece a reparar o que aconteceu exatamente antes de você recorrer à comida como fonte de alívio. Ou seja, o que aconteceu momentos antes? Qual que foi o gatilho para que esse furo na dieta acontecesse? Pode ser uma discussão com alguém que você teve, pode ter sido preocupações no trabalho, pode ser algo que alguém te falou que te chateou, pode ter sido inúmeras coisas. Então comece a olhar para a tua semana e reparar nos momentos em que você acaba furando a dieta. Olha para aquilo e perceba o que aconteceu antes. O que provocou isso? Qual foi o gatilho principal que me fez ter o pensamento de que eu mereço comer isso? Depois que você começar a reparar quais foram os principais gatilhos, comece a se perguntar, tudo bem, qual que era o meu objetivo quando eu comi esse chocolate? O que eu realmente estava buscando ao comer esse chocolate? O que eu realmente senti minutos ou horas depois que eu comi? Esse chocolate cumpriu a função que eu achei que ele fosse cumprir? A comida resolveu o que precisava? Você entendeu o porquê e aceitar esse comportamento é um primeiro passo caso você queira mudar, reduzir ou eliminar esse tipo de comportamento. E uma observação muito importante de eu explicar para vocês é que esse impulso de comer que vem quando existe esse pensamento do eu mereço, ele é um impulso que funciona quase que como uma onda. Então ele vai ter um ápice e depois ele vai abaixar. Então o que eu falo para você é que quando esse pensamento vier, se você conseguir resistir de 15 a 30 minutos mais ou menos, e como resistir? Indo distrair a tua mente, indo conversar com alguém, indo fazer uma outra coisa, a chance dessa sua vontade reduzir, ela é muito grande. O seu impulso, ele vai diminuir e isso vai facilitar muito a segunda fase, que é a que eu vou explicar agora. A segunda fase envolve você ampliar os seus comportamentos. Então, uma vez que você fez o primeiro exercício e entendeu qual é a função do teu comportamento, você vai fazer o segundo, que é o quê? Quais outros comportamentos podem cumprir a mesma função que eu achei que a comida fosse cumprir. Então construa uma lista de atividades que podem cumprir a mesma função. Por exemplo, se a função de você ter furado ali a dieta foi para você relaxar do trabalho, que foi muito cansativo, outras alternativas podem ser tomar um banho relaxante, ouvir uma música que eu gosto, fazer uma caminhada curta, conversar com alguém querido, praticar a respiração ou uma meditação. Se a função era te recompensar, você pode pensar em outras recompensas. Por exemplo, assistir um episódio da sua série favorita, separar um tempo para você praticar algum hobby, usar aquele tempo para preparar um momento especial no final de semana. Enfim, aquilo que fizer sentido para você dentro do teu contexto, dentro da tua realidade. E quanto mais alternativas você colocar ali, maiores são as chances de você não recorrer à comida para cumprir essa função.
Então entenda o que aconteceu até aqui. Quando vem um pensamento do tipo eu mereço, você recorre à comida para cumprir uma função que você está necessitando ali. Uma vez que você amplia os seus comportamentos para além da comida, você tem outras alternativas para cumprir a mesma função. Então, esse é o raciocínio aqui. Também entendendo que se eu resistir ao impulso de comer por uma média ali de 15 a 30 minutos, distraindo a minha mente, a chance de eu não estar com esse impulso tão forte, de eu conseguir resistir, escolhendo uma das outras alternativas que eu coloquei ali, ela é muito maior. E aí, à medida que você for testando atividades, você vai fazendo ajustes, vendo aquilo que funcionou para você, aquilo que não funcionou. Você pode, por exemplo, trocar a ordem das atividades que você faz quando você chega em casa, enfim. Você tem que testar e ver aquilo que funciona melhor para você. É bastante importante também você reconhecer cada tentativa sua. Então, ainda que não funcione de maneira 100% perfeita, reconheça o seu avanço, reconheça o seu esforço e vá testando outras opções até que você ache aquela que se encaixa melhor para você. E agora a gente vai para o segundo pensamento bastante comum e que sabota a gente no processo de emagrecimento, que é um pensamento do tipo 8 ou 80. É aquele famoso já que. Já que eu furei a dieta hoje, então eu recomeço ela só amanhã. Já que eu comi esse pedaço de bolo agora, também na janta, vou comer um hambúrguer com batata frita. Então é aquela ideia do tudo ou nada. Ou eu sigo certinho a dieta, ou também não vale de nada. Esse tipo de pensamento que leva a gente aos extremos, ele é um dos tipos de pensamento, de distorção cognitiva, que mais atrapalha a gente no processo de estabelecer um hábito saudável. E por que eu falo isso? Porque os deslizes, eles fazem parte do processo. E um deslize que você tem eventualmente, ele não anula, ele não apaga todo o progresso que você já teve até ali. Eu gosto muito de fazer a analogia da janela aberta num dia de chuva. Então vamos supor que você foi trabalhar, esqueceu a janela aberta e de repente começou a chover. Quando você chega em casa, o que você vai fazer? Vai chegar, vai fechar a janela e vai secar o que molhou. A ideia do abandonar tudo seria a mesma coisa que, já que molhou tudo, então não vou nem fechar a janela, pode deixar aberta, que ela vai molhar aí o resto da noite. Da mesma forma é na dieta. Se você tem um pequeno deslize, o que você pode fazer? Chutar o balde, esperar molhar mais ainda a sala? Não, é você olhar para aquilo e pensar: como que eu poderia retomar o meu plano alimentar sem ter que esperar pelo dia de amanhã ou pela próxima segunda-feira? Eu comi um bolo aqui, mas será que eu consigo ter escolhas mais saudáveis no jantar? Então começa a perceber se esse tipo de pensamento do já aqui, do 880, ou eu faço tudo certo, ou eu chuto o balde, comece a perceber se você tem esse tipo de pensamento. E se você tem, quando acontecer um deslize, não esquece de que você pode retomar em seguida o teu plano alimentar. Você não precisa esperar pelo dia de amanhã. Lembra sempre dessa analogia que eu falei aqui da janela aberta num dia de chuva. Não faz sentido você chegar em casa e não fechar a janela. Retoma a tua dieta, o teu plano alimentar na refeição seguinte, sem compensação e sem punição pelo deslize que você cometeu. Além desses dois pensamentos sabotadores ali no processo de emagrecimento, existem muitos outros que eu poderia compartilhar aqui. Aliás, se existe algum pensamento que você tem, que você percebe que te atrapalha bastante no emagrecimento, escreve aqui embaixo para eu saber qual que é e quem sabe eu não consigo gravar um outro vídeo falando sobre esse pensamento. É claro que o processo de emagrecimento envolve muitas outras coisas além desses pensamentos sabotadores. Então, se você é uma pessoa que já tentou inúmeras vezes emagrecer sozinha e não conseguiu, não deixa de procurar uma terapia, um psicólogo para te ajudar e para te dar um suporte nesse processo. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. E se fez, não esquece de curtir o vídeo, que ajuda muito a entregar o conteúdo para mais pessoas, e de se inscrever aqui no canal, tá bom? É isso, um beijo, tchau!